Olá, gente, tudo bem? Nessa aula nós vamos conhecer um pouco mais sobre gestão estratégica de pessoas. E com esse objetivo, o que a gente vai fazer é tentar buscar definições de gestão estratégica e aplicar essas definições aos princípios de gestão de pessoas em cooperativas. Tá ok? Vamos lá. Olha só, gente, o que é estratégia organizacional? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a estratégia organizacional ela é alguma coisa que faz uma mediação entre a organização e o contexto ambiental em que ela se insere. E a estratégia organizacional, dessa maneira, ela vai meio que definir o comportamento da organização dentro desse ambiente que nós já vimos é dinâmico em várias dimensões. E essa estratégia organizacional, ela também vai ser condicionada por algumas características da organização, as principais delas, a sua missão, a sua visão e os seus objetivos, os objetivos organizacionais. Então, essa estratégia organizacional ela é algo que se decide e se implementa. E o nível de decisão acerca da estratégia organizacional é um nível institucional, portanto devem participar delas não apenas diretores executivos de uma cooperativa, mas todos os sócios em assembleias gerais. Eles precisam ser instruídos para tomar essa decisão e efetivamente tomá-la. Se trata de um projeto, na verdade, de longo prazo para a organização. E esse projeto, na verdade, vai abranger diversos processos, atividades, e para ele vão confluir muitos esforços organizacionais. Isso sempre vai implicar, em alguma medida, a aprendizagem organizacional, uma vez que o ambiente é dinâmico e muda constantemente. E a estratégia ela é também de diversos tipos. Ela pode ser uma estratégia conservadora, se a estratégia pensa em lidar com problemas mais imediatos, ou ela pode ser uma estratégia otimizante, se o foco da estratégia é melhorar resultados. Agora, é mais comum que a estratégia seja prospectiva, ou seja, pensando em contingências, vai projetar mudanças ambientais e a mudança de si mesma nesse processo. Então, a estratégia organizacional ela sempre vai integrar todos os atores dentro de uma organização e também atores externos com quem a organização interage, assim como a missão, visão e os objetivos da organização, como nós já mencionamos. O que é a missão organizacional? A missão organizacional ela vai representar a finalidade ou o propósito da organização, é o sentido de ser daquela organização, daquela cooperativa. Então, o que é? Qual é o compromisso fundamental que ela assume? O que ela deseja ser naquele contexto, naquele ambiente em que ela está inserida? Geralmente isso é declarado em uma frase clara, objetiva e simples. A visão, ela se liga à missão organizacional. Com base na missão, a visão vai situar no tempo e no espaço a organização. Portanto, ela vai ser uma projeção. A visão é uma projeção da própria organização acerca de si mesma, no tempo e no espaço, para o futuro. É claro, considerando os recursos de que ela dispõe, as oportunidades que estão à sua frente, assim como seus desafios. Com base nessa projeção, a organização estabelece objetivos. Os objetivos é uma declaração de resultados antecipados, desejados, pretendidos, vinculados a certas ações em certo tempo, ou seja, em certo prazo. E é preciso formular isso de modo a materializar a visão. Por isso, objetivos precisam ter foco em resultados, precisam ser execuíveis, precisam ser claros, precisam ser mensuráveis. É importantíssimo estabelecer adequadamente objetivos organizacionais, assim como visão e missão. Gente, eu queria mostrar aqui um esquema que pode funcionar como um fluxograma para o estabelecimento da estratégia organizacional. Então, dê uma olhada aqui. Aqui nós temos, em primeiro lugar, a missão acerca da qual já falamos. Ela deve levar a uma visão para a organização, o que significa responder a pergunta para onde nós queremos ir.
Com base nisso, nós já vimos, estabelecemos os resultados que pretendemos alcançar, os objetivos organizacionais. É aí que a gente precisa fazer algumas análises antes de estabelecer a estratégia organizacional. A primeira delas é uma análise ambiental. Precisamos nos perguntar o que há no ambiente. A gente vai olhar para todos os aspectos do ambiente em que a organização, a cooperativa, estará inserida. Por exemplo, o ambiente legal em que ela se insere, o ambiente de mercado em que ela vai se estabelecer a partir do ramo em que ela se coloca, o ambiente econômico, social, político, enfim. Tudo isso vai estabelecer para a cooperativa ameaças e oportunidades que precisarão ser conhecidas, no caso das oportunidades para serem aproveitadas, no caso das ameaças para serem contornadas, enfrentadas. Do mesmo modo, é preciso olhar para dentro, é análise organizacional. Com relação ao ambiente interno, a gente precisa se perguntar o que há ali na organização. A gente vai olhar para a cultura e para o clima organizacional, para as competências internas que o pessoal oferece, a própria estrutura organizacional, as suas capacidades já consolidadas e assim por diante. Respondendo a isso, a gente vai responder a pergunta sobre quais são as nossas forças e as nossas fraquezas. Olha, estabelecer a estratégia organizacional envolve pensar em meios para aproveitar as forças e contornar as fraquezas, com o objetivo de aproveitar as oportunidades e superar as ameaças ou dificuldades do ambiente. Então a gente estabelece assim a estratégia organizacional estabelecendo o que fazer. Muitas vezes em um documento que a organização precisa ter sempre, que deve ser conhecida de todos os atores que operam dentro da organização. Então, gente, aqui nós chegamos ao ponto em que nós podemos relacionar a gestão estratégica da organização como um todo com a gestão de pessoas especificamente. Então vamos pensar aqui a gestão estratégica de pessoas. Alguns princípios devem nortear o planejamento dessa gestão estratégica de pessoas. Em primeiro lugar, ela deve ser alinhada à estratégia da organização, é claro. Primeiro a gente tem a estratégia geral e aí a gente especifica no âmbito próprio da gestão de pessoas. Essa estratégia de gestão de pessoas, ela deve traduzir os objetivos organizacionais em objetivos específicos da gestão de pessoas. Então, dessa maneira, a gente vai ter que estabelecer em algum momento um planejamento estratégico de gestão de pessoas. E isso vai dar lugar a um documento que precisa ser escrito com todos os princípios, as políticas e práticas de gestão de pessoas alinhadas à estratégia organizacional. Aí, nós precisamos entender que esse planejamento estratégico de gestão de pessoas vai se ocupar, na verdade, de alinhar os talentos e as competências disponíveis na organização às necessidades da cooperativa. É assim que se insere o planejamento estratégico de gestão de pessoas no âmbito da estratégia geral da organização. Existem diversos planos que são internos ao planejamento geral de gestão de pessoas. Nós precisamos analisar muitas variáveis. A gente, por exemplo, pode pensar que esse planejamento ele existe num plano operacional, em que é preciso descrever tarefas e atividades de curto prazo. Mas também esse planejamento estratégico ele se inscreve num plano mais tático, em que é preciso pensar a unidade operacional em médio prazo, onde é que ela pretende chegar. E, claro, o plano principal do planejamento estratégico é o plano propriamente estratégico, ou seja, a perspectiva global e sistêmica de longo prazo da gestão de pessoas, pela qual ela vai se relacionar com o planejamento estratégico da organização. Aqui eu quero mostrar a vocês um novo esquema visual para a gente entender como é que se faz o planejamento estratégico da gestão de pessoas, tá? Vamos dar uma olhadinha. Então, é claro, a gente parte dos objetivos e estratégias organizacionais para estabelecer, como a gente falou, é fundamental, os objetivos e estratégias próprios da gestão de pessoas. Isso aqui significa produzir um documento, que é o planejamento estratégico de gestão de pessoas, que inclusive precisa ser submetido à diretoria e posteriormente à comunidade dos sócios para ser aprovada. Mas enfim, como é que a gente faz isso? A gente analisa primeiro o nível de capital humano. Quais são as competências que estão disponíveis à organização? E a gente compara essa informação com uma previsão da necessidade de capital
de capital humano, né, de competências disponíveis, que a gente estabeleceu, ou que estão estabelecidas pela estratégia geral da organização, a que vai se vincular à estratégia de gestão de pessoas. Fazendo essa comparação, aí a gente precisa entender se a gente vai precisar e como a gente vai precisar desenvolver e implementar um plano de adequação. Esse plano de adequação vai propor correções ou evitar dificuldades, como, por exemplo, o excesso de pessoal, ou corrigir ou evitar um outro tipo de problema, que é a falta de pessoal. É claro que aqui a gente pensou apenas numa dimensão da operação da gestão de pessoas, ou seja, o manejo da quantidade de competências disponível, mas isso envolve uma série de outras coisas. Por exemplo, as competências disponíveis se relacionam com a política de recompensas da organização. Então a gente vai ter que pensar a recompensa estrategicamente. É claro que o trabalho, a qualidade do trabalho se relaciona com a satisfação das pessoas que trabalham conosco. Então a gente também vai pensar estrategicamente as políticas pelas quais a gente vai criar condições para uma maior satisfação dos colaboradores. É preciso lembrar que a gestão de pessoas é uma mediação entre as expectativas organizacionais e as expectativas dos colaboradores. E isso tem que estar refletido no planejamento estratégico de gestão de pessoas. Esse planejamento deve oferecer condições de satisfação, deve dar estabilidade à equipe, evitar, por exemplo, a rotatividade de pessoal, o absenteísmo. Esses são conceitos que a gente vai trabalhar melhor um pouco mais na frente. Aliás, gente, chegamos ao fim desse momento. Eu espero que tenham gostado, que tenham conseguido aprender uma visão geral da gestão de pessoas, e é isso aí. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Gente, valeu!